Fala, meus amigos! E aí, tudo bem? Eu sou o professor PH, estamos aqui diretamente do nosso curso Objetivo e hoje o professor PH vem com a parte de legislação específica voltada para a Polícia Penal do Estado do Ceará. Está preparado? Hoje o nosso tema vai ser a Portaria 1220 de 2014, conhecida como o Regimento Geral dos Estabelecimentos Prisionais aqui do Estado do Ceará. Tudo pronto? Preparado? Sem mais delongas, bora lá! Pau na máquina, vem comigo! Olha só, pessoal, coloca aqui o material para a gente iniciar os nossos trabalhos. E como eu disse, hoje o tema vai ser essa portaria 1220 de 2014, que é conhecida como o regimento que é geral de todos os estabelecimentos prisionais do estado do Ceará, né? Aqui não é a legislação federal, aqui trata-se de uma legislação estadual. Eu sou o professor Pedro Henrique, PH, beleza? Vem comigo porque a gente vai começar. Olha só, o sistema penitenciário do Ceará, ele adota princípios que estão contidos, esses princípios, em regulamentos internacionais, como a ONU, sim, não, nunca, somente ou apenas com presos estrangeiros. Pessoal, adota sim. Por exemplo, em relação a esses princípios internacionais, podemos citar as chamadas regras mínimas para tratamento, regras mínimas para tratamento de recluso, certo? Isso aqui são as bases, né, no caso, de toda a formulação da Portaria dos 20 de 2014, regra mínima para tratamento de reclusos. Esse aqui é um tratado internacional que é vinculado à Organização das Nações Unidas. Isso aqui é a base de toda a estrutura do regimento geral, as regras mínimas. Podemos citar também a própria lei de execução penal, podemos citar também as recomendações do Conselho Nacional de Justiça, beleza? Dentre outros, podemos citar também. Mas, realmente, segundo, né, o próprio regimento geral, os princípios que são contidos aqui, relacionados à ONU, e podemos citar as regras mínimas para tratamento de recursos, eles são, sim, uma base, né? São os princípios que também são adotados na Portaria 1220. Questão número 1, letra A. 2. O sistema penitenciário, por suas peculiaridades, ele tem como fundamento a execução das medidas socioeducativas. Opa, medida socioeducativa é diferente, por exemplo, de pena, que é de, portanto, quem cumpre medida socioeducativa cumpre em centro socioeducativo. As penas são cumpridas em estabelecimentos prisionais. B. Na prática de meios abusivos contra os presos indisciplinados. Não tem nada de nada abusivo, viu, pessoal? Sempre dentro da legalidade, com a devida proporcionalidade, razoabilidade, no tratamento com os chamados reeducandos, que são os presos. Na hierarquia funcional, opa, eis aqui a alternativa correta. A hierarquia funcional é um dos fundamentos de tudo, a base da Portaria 1220 de 2014. Na aplicação de base penas alternativas, não tem previsão legal. 2, letra C. 3, ó, o coordenador geral. Lembrando, né, nós temos os secretários, nós temos o coordenador, nós temos o supervisor de segurança, nós temos a direção das unidades prisionais. Isso aqui é uma questão de comando, né, relacionada à função das unidades e também da própria secretaria como um todo. Nós temos o grau maior de hierarquia, o secretário, o coordenador, o supervisor e a direção das unidades. Eu quero saber sobre essa figura aqui, que é o chamado coordenador geral, ainda, né, da COSIP, que é uma nomenclatura antiga, mas, como foi cobrada, né, a gente vai também trabalhar com essa nomenclatura antiga, COSIP, que era a antiga Coordenadoria do Sistema Penal. Esse coordenador deve ser obrigatoriamente agente público, obrigatoriamente servidor público, ou ele pode ser preferencialmente servidor de carreira da Sejus. Pessoal, é o seguinte, só para deixar nesse ponto, né, o regimento geral, em relação aos cargos, por exemplo,
A Instrução Normativa, a 03/2020, ela prevê que os cargos devem ser ocupados, por exemplo, da direção das unidades prisionais, ela só fala da direção das unidades prisionais, eles devem ser obrigados, no caso, ocupados obrigatoriamente por servidor de carreira da própria instituição, certo? Não abre brecha, por exemplo, para outros servidores de outras instituições ocuparem os cargos que são inerentes aos policiais penais. Isso na instituição normativa. Conforme o regimento geral, a escolha de pessoas para ocupar os cargos e funções de confiança na Portaria 1220 de 2014 é preferencialmente servidor da instituição. Preferencialmente e não obrigatoriamente, como é a instituição normativa. Fica atento em relação a esse ponto e é justamente aqui que para a questão, no caso, o coordenador ele deve ser preferencialmente servidor de carreira da Sejus aqui, a nomenclatura antiga, né, também, novamente Sejus, leia-se, tá certo? Leia-se, né, sabe, beleza? Mas, realmente, de fato, aqui nós encontramos essa previsão na letra C. Preferencialmente, servidor de carreira da Sejus, aqui a escolha do coordenador, beleza? Terceira questão em letra C. Tem como missão principal dentro da Sejus e através de seus núcleos promover a inclusão social do preso e do egresso. Pessoal, falou em inclusão social, nós estamos falando da chamada CISP, que é a Coordenadoria, certo, de Integração Social do Preso e do Egresso. Essa coordenadoria que trata da questão da inclusão social. Eu estou falando da CISP. CTC é aquela Comissão Técnica de Classificação. O NUSED é a questão do Núcleo de Segurança e Disciplina. A CATIVA está ligada a transferências das unidades e autorizações. Quarta questão, portanto, letra D. Quinta, o coordenador da COSIP deve ser escolhido pelos critérios. Quais são os critérios para a escolha do chamado coordenador? De antiguidade no sistema prisional. Não tem essa previsão de antiguidade, não tem de merecimento. Letra D, pelos mesmos critérios da escolha dos diretores das unidades prisionais. Lembrando, os critérios dos diretores das unidades prisionais, por exemplo, na LEP, né, a Lei de Execução Penal, prevê lá no artigo 75 que a formação adequada, nós temos também a experiência devida e até mesmo a idoneidade para a questão da ocupação desses cargos, tá certo? E os mesmos critérios devem ser elencados aqui no caso para o coordenador. Os critérios são iguais ao do diretor. Lembrando a formação lá, do diretor, por exemplo, direito, psicologia ou pedagogia, ciências ou serviços sociais. Experiência administrativa na área, idoneidade e reconhecida aptidão para o desempenho da função. Lembrando, aliado a isso, a própria Lei de Execução Penal diz que ele deveria residir nas proximidades do estabelecimento prisional, além de ter vocação e além de ter exclusividade para o exercício da função. Quinta questão, letra D, os mesmos critérios dos diretores é o do coordenador. Sexta, o coordenador geral da COSIP, de acordo com o regimento geral, ele deve ser nomeado pelo secretário de Justiça. Não é escolhido pelos agentes, não é essa escolha democrática toda não, viu, pessoal? Nomeado pelo governador do estado, eis aqui a alternativa correta, devido à importância desse cargo, ele é nomeado pelo governador segundo o regimento geral. Sétima, não faz parte das unidades prisionais elencadas no rol taxativo do regimento. Ó, senhora, é o seguinte, estabelecimento prisional, nós temos um rol taxativo, tanto no regimento geral, como até mesmo na própria Lei de Execução Penal. Mas lembre-se, dentro desse rol taxativo, do que seria considerado um estabelecimento prisional, não se encontra delegacias e não se encontra centro socioeducativo. Delegacias e centro socioeducativo não são, portanto, estabelecimentos prisionais. Como é, por exemplo, uma penitenciária, uma colônia agrícola, industrial, como é, por exemplo, uma cadeia pública, certo? Então, a DECAP, letra A, que ex-alternativa, que não se encontra no rol, seria a DECAP, pois é uma delegacia. Colônia agrícola seria, casa do albergado seria, e hospital geral e sanatório penal também. Então, uma questão que é aquela que não faz parte,
Portanto, letra A. Oitavo, os estabelecimentos prisionais destinam-se aos egressos provisórios e ao condenado somente. Opa, faltou aquele submetido à medida de segurança. Letra C, aos condenados, ao submetido à medida de segurança, ao preso provisório e ao egresso. Eis a alternativa correta, letra C. Nona, o regimento geral, ele limita o número mínimo de agentes por plantão em uma unidade prisional, que é de, imagine você uma unidade prisional, ela tem que ter um número mínimo de policiais, né? Qual é esse número mínimo, pessoal? 2, no mínimo 2, certo? Essa é a exigência contida na portaria 1220 de 2014. Aliás, tem outras proporções que são dadas a exemplo da chamada equipe técnica, como a gente encontra também, e para os próprios policiais como um todo. Olha só, as unidades prisionais devem ter um número proporcional de agentes por plantão, que é agora em relação a agente e preso. Senhores, em relação a agente e o número de preso, é o seguinte: deve ter um agente para cada 25 presos. Portanto, se a unidade tiver 50 presos, deveria ter quantos agentes? No mínimo 2, né? No caso, 50 presos, beleza? Mas lembrando, não pode ter um número mínimo. O número mínimo exigido para cada plantão é o número de 2, né? Como a gente viu na questão anterior. Mas é dado um número proporcional para cada preso, por exemplo. E realmente, para cada 25 presos, o número mínimo deve ser 1. Só coloquei aqui um pouco mais, aqui 50 presos, só para você ter essa noção também que cada vez vai aumentando, né, o número de presos, vai aumentando o número de agentes. Mas a proporção devida é 1 para 25 presos. O regimento, senhores, também prevê a proporção do corpo técnico que atua nas unidades prisionais, que no número de 500 internos deverá ter quantos odontólogos? É o seguinte, toda a equipe técnica, para o número de 500, é 1, tá certo? Com exceção do estagiário de direito, que para cada 500 o número seria 2, beleza? Essa é a proporção. Então, imagine você que se o número fosse 1000, como veio, por exemplo, na prova passada, qual seria o número de odontólogos? Seriam 2, se fosse 1000. Mas para cada 500, tem que ter, no mínimo, um profissional, que é o odontólogo, como o médico, a enfermeira, dentre os outros profissionais. Beleza? Número 1, mas isso para o número de 500. Se fosse 1000, aí dobrava. 12. O regimento prevê também a proporção do corpo técnico nas unidades prisionais, que no número de 500 deverá ter quantos estagiários de direito? Opa, 500. O único que é 2 vai ser o estagiário de direito. Todos os demais seriam 1. 13. Em referência ao Centro de Triagem e Observação Criminológica, que é conhecido como CETOC, que é a porta de entrada dos presos, né, para o sistema prisional. Não recebe preso de comarca de interior? Recebe. Só recebe com autorização do secretário de Segurança? Não precisa. Pode receber presos da comarca do interior e também de delegacias, eis a resposta, que é a correta. 14. As penitenciárias destinam-se ao preso em regime semiaberto? Não, penitenciárias são para presos que cometeram crimes graves, né? No caso, pena de reclusão e regime fechado. Eis a alternativa que é correta. 15. De acordo com o regimento geral, os responsáveis pela segurança externa das unidades prisionais, em regra, quem vai ser? São chamados agentes. Lembrando, a portaria 1220 de 2014, ainda tinha essa nomenclatura antiga, mas leia-se policiais penais, no que tange a questão da segurança externa das penitenciárias. Portanto, temos aqui os agentes, né? Mas a nomenclatura atual é polícia penal. 16. Quanto ao hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, destina-se a regime fechado? Não. Regime misto? Não. Medida de segurança e tratamento tratamento psiquiátrico, chamada MS, ok? 16, letra C. 17. Cadeia pública, em regra, destina-se a preso provisório? Correto. Não é condenado, não é a regime diferenciado, não é o egresso. Realmente são aos presos provisórios a quem se destina os chamados
a chamada cadeia pública. 18. Na casa do albergado, admite-se cumprimento de pena privativa em liberdade. Pessoal, certo. A casa do albergado, aqui, o cumprimento da pena será para preso que vai ter pena privativa de liberdade em regime aberto ou uma pena restritiva de direito de limitação de fim de semana, certo? Lembrando, casa do albergado é destinada a presos do regime aberto e a pena de limitação de final de semana. O regime aberto trata-se de uma pena privativa de liberdade. Correto. 19. O preso que apresenta quadro de dependência química tem garantido tratamento individualizado? Tem. Não só na Portaria dos 20 de 2014, como até mesmo na Lei de Drogas. 20. O Hospital Geral e Sanatório Penal deve ter equipes multidisciplinares. Pessoal, a toda hora, a todo instante, pois a qualquer momento vai precisar. Portanto, é em regime de plantão. 21. De acordo com a literalidade da norma, a casa do albergado deve ser localizada em região metropolitana. Pessoal, é o seguinte, a casa do albergado, em relação à sua localização, ela deve ficar em centro urbano, mas separada dos demais estabelecimentos prisionais. Lembre-se, afastada do centro urbano é a penitenciária. Próximo do centro urbano seria a cadeia pública. Agora, no centro urbano é a chamada casa do albergado. 21, letra C. 22, o preso provisório pode ter acesso a meio de comunicação? Em nenhuma hipótese? Ele pode. É vedado? Não. Pode ter acesso desde que autorizado. Eis a resposta correta. 22, letra C. 23. Somente compete especificamente ao diretor das unidades prisionais efetuar controle diário das folhas e cartões de registro de comparecimento do pessoal da unidade. Não é essa a atribuição do diretor. Supervisionar o serviço de copa e cozinha. Opa, bota para o gerente. Controlar a movimentação de presos quando dá de transferência entre celas. Bota para o chefe de segurança. Visitar os presos nas dependências do estabelecimento prisional, anotando suas reclamações e pedidos. É sim. Inclusive diz a norma, viu, que deve anotar tanto reclamação como os pedidos. Ficamos aqui. É de fato a letra D. Compete ao diretor adjunto presidir a comissão técnica de classificação. A CTC é presidida pelo diretor. B. Revistar material do preso recebido via postal. Eis aqui a competência do diretor adjunto. 25. Quem elabora o plano de segurança interna das unidades prisionais? Quem é, senhores? Esse plano de segurança interna, ele é importante. Por ser importante, o diretor ele vai ter a sua atribuição de elaborar, tá certo? Mas juntamente com o chefe de segurança e disciplina, chefe de segurança e de disciplina. Os dois vão estar elaborando em conjunto. Portanto, nós temos aqui a letra C, né? O diretor e o chefe de segurança. Esses é que vão estar fazendo aí, elaborando o chamado plano de segurança da unidade. É um plano preventivo, né? Onde vai prever situações e certos protocolos diante de algum, por exemplo, sinistro. Beleza, senhores? Olha só, deixa eu ver aqui se tem mais. Opa, deixa eu voltar aqui. Deixa eu só voltar aqui. Opa, voltar aqui. Deixa eu ver. Se a gente finalizar. Questão de número 6. Olha só, o diretor do estabelecimento prisional deve, né, no caso aqui deve, ter vocação e preparação física, além de outros requisitos, como reconhecida aptidão para o desempenho do cargo. Deve ter tudo isso, mas só que a preparação não é física. A preparação ela seria profissional. Não tem a questão de limite máximo de tempo de serviço. Tem experiência, mas não diz quanto. Portanto, é a letra D. Ter vocação e preparação profissional, além de outros requisitos como reconhecida aptidão para o desempenho do cargo.
27, qual o estabelecimento prisional responsável pela identificação dos presos? Falou em identificação, falou em centro de triagem. 28. Nas penitenciárias femininas, obrigatoriamente deve existir uma creche para acomodar seus filhos recém-nascidos. Qual é o período? Nos primeiros 9 meses? Não é 9, não é 3, são 6. Agora são nos 6 primeiros meses de vida, que pode ser prorrogado por igual período, ou os 6 primeiros meses de vida sem prorrogação. Sem prorrogação, não. Ele pode prorrogar. É o número de 6 primeiros meses. 29. A Casa do Albergado, além da pena privativa de liberdade, pode acolher preso com pena restritiva de direitos? Sim. Por exemplo, a questão da limitação do final de semana. Letra B. 30, para a gente fechar aqui com chave de ouro. Os responsáveis pela guarita dos estabelecimentos prisionais, conforme o regimento geral, claro, né? Os agentes que hoje, não esquece, Polícia Penal. Beleza, senhores? É isso aí. Ficamos por aqui, ó. Resolvemos aí mais 30 questões relativas ao chamado regimento geral dos estabelecimentos prisionais. Senhores, eu sou o professor PH e uma grande satisfação em tê-los comigo nesse momento. Espero nos encontrarmos aí em uma breve oportunidade. Senhores, estamos juntos, mantenha a pegada, continue aí firme e forte e até a próxima. Olha, se você chegou até aqui é que com certeza você quer mudar a sua vida. E você viu que o Objetivo Play pode ser uma solução para você. O Objetivo Play é uma plataforma completa que te dá acesso a tudo que você precisa para estudar para concurso. Tem acesso a aulas ao vivo, comigo e com outros professores. Você tem acesso a aulas gravadas para todos os concursos públicos que você quiser. E claro, milhares e milhares de questões comentadas. Eu sei que você deve estar muitas vezes duvidoso se realmente o Objetivo Play é para você. Mas eu queria que você fizesse um desafio próprio. Eu queria que você adquirisse o Objetivo Play na dúvida, para que se você não gostar por algum motivo, a gente devolvesse o seu dinheiro. Na dúvida, compre, na dúvida, invista. Na dúvida, aproveite a chance de ouro de pegar uma plataforma sensacional e que garantiu a aprovação de milhares de candidatos nos mais diversos concursos públicos. O cavalo selado ele só passa uma vez. Se você não montar, você vai perder a viagem. E o que eu tô te convidando agora é para melhorar a sua vida durante esse ano. Afinal, você não tá afim de viver do mesmo jeito sempre. O Objetivo Play ajudou e potencializou a forma de distribuição de PDFs. Porque nós trabalhamos com PDFs que tem tabelas, imagens e gráficos. Assim você consegue sempre estar vendo aquilo que mais interessa e não ficar naquela leitura chatatiana que atrapalha a tua produtividade nos estudos. As videoaulas são de 20 minutos, não aquelas videoaulas longas de 2 horas, como se você estivesse vendo uma série do Netflix. Chegou a hora de você sintetizar melhor sua preparação, com um material conciso, enxuto e objetivo. E é por isso que nós somos o Objetivo Play. Se você quer tomar uma decisão agora, você vai apertar nesse botão abaixo. E você vai lá para a nossa tribo. E dentro da nossa tribo você já vai ter mentoria comigo. E eu sim, vou coordenar todos o passo a passo dos seus estudos. Um dia, lá atrás, a minha vida foi mudada porque eu consegui estudar para concurso. Mesmo depois de ter sido reprovado em muitos concursos públicos, eu acertei o pé para descobrir onde é que eu estou errando. Em que pontos eu preciso melhorar. Por que eu estou errando no PDF, na resolução de questões? Por que eu não estou fazendo mapeamento dos erros do simulado? Por que eu não estou vislumbrando uma boa administração de como ver videoaula? Essas sensibilidades que eu tive que adquirir depois desse novo contexto me fizeram ser aprovado não só em 1, nem 2, mas em mais de 10 concursos públicos federais. Por que você não pode mesmo? É claro que você pode, mas para isso vai precisar mudar a sua rotina e a forma de estudar. É por isso que eu estou te convidando de novo. O Objetivo Play é para você e a hora de entrar para a tribo é essa. Aproveite, apertando nesse botão que está lá embaixo, você vai entrar numa tribo de imparáveis que vai te ajudar a assinar o termo institucional e nesse ano ainda se tornar servidor público. Tamo junto, te vejo lá dentro.